De repente o menino passou, eu falei, tu clicou isso aqui? Ele foi não, né? Então eles de repente vieram aqui ligaram, sabe que assim só usa. Mas, cantar assim. É. Aí, eu cantando besteira. Ó, uns poucos minutos mais a gente começa aqui. O tempo está complicado. E isso aí.
Acho que não está gravando não, né? Tomara que não. Senão já era. Né? Vou fazer que nem, né? Os que escrevi, já era. Isso aí vai para os fortes da Beriane. É verdade. Só besteira. Jesus tem misericórdia. Vamos lá. Graças a Deus. Pode ir lá, pode ir. Olá, queridos pais do Senhor. Amém. Amém. Prazer ter vocês aqui nessa noite. Na noite aqui no Rio de Janeiro, complicadíssimo, que a gente está tendo aí um temporal de proporções diluvianas, mas aqueles que conseguiram chegar aqui ilesos, de bote, de barco, né, de jet ski, vieram porque vão assistir uma aula abençoada da parte de Deus, né? Mateus está ali na técnica, ali nos ajudando, né? Obrigado aí, querido. Tudo bem? Eu não sei quem está lá Claudinei? Claudinei, né? Aí vieram com reforço, seja aí. Maravilha. Essa gente que você não vê, faz a Beriana que você vê, né? Deus abençoe vocês aí, gente. Um prazer. Eu tinha uma coisa para falar, menino. O que era mesmo, cara? Era sobre isso aqui. A partir de hoje, né? A gente teve isso, na verdade, na semana passada, mas a partir de hoje, você que está nos assistindo online, você também que está aqui na Beriana presencialmente, vai verificar que a gente mudou o nosso template das lições bíblicas. Um trabalho muito bem elaborado, coordenado aí pelo nosso querido Ivan Lessa e pelo pastor Eduardo Hoffman, para mudar, né, o template da nossa lição bíblica. E ficou padrão, mano, ficou lindo. Lindo. É claro que cada vez mais a gente está buscando a melhoria, né, dos recursos que nós usamos, recursos institucionais, dar suporte para o professor. Quem estiver acompanhando a escola bíblica sabe que a aula ela tem desdobramentos. A gente costuma chamar a escola bíblica, né, de escola bíblica dinâmica, né? Dinâmica, diária, digital, discipuladora. Além dos slides, você tem lá um amplo material que você pode consultar, pessoas que estão aqui, podem ir lá na fábrica, no Tesouro, da EBD. Fala aí. Perdão, está aqui. Ratificando o que o pastor Ronaldo falou, domingo eu estive ministrando na Devec Madureira e usei esse material dos slides e o obreiro lá elogiou, foi muito bom. Eu até agradeço o trabalho dos irmãos aí, que me ajudaram lá. Então, é isso que o pastor Evandro está falando aqui agora. A gente está buscando cada vez mais, né, a maioria das coisas na escola bíblica. Esse ano nós teremos algumas novidades assim, muito legais. Estava conversando com o Vani agora, ali, fazendo ali discutindo algumas ideias relativas aos eventos que nós vamos fazer na escola bíblica desse ano. E esse ano teremos algumas novidades muito, mas muito, muito legais mesmo. Esperem, aguardem, não vou dar o spoiler, porque senão... o pessoal vai contar para outros, aí vai perder a novidade, né? Mas é isso. Queridos, hoje, o irmão não está aqui para cobrar, mas eu sabia. Eu sei, ele passou a procuração para você, né, Wander, para poder... Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção dele sobre a vida do nosso ministrante aqui. Como o André ficou de pé, quase praticamente obrigou todo mundo a ficar de pé também, né? Deus, louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui na tua casa, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de aprender da tua palavra, que a tua boa mão possa acompanhar o teu servo, Jailton, que vai nos trazer, Senhor, a ministração da palavra dessa noite, que tu possas, ó Deus, abençoá-lo, Senhor, iluminar, abrir, ó Deus, os caminhos, Senhor, para que ele possa trazer, Senhor, da tua parte, para nossas vidas, uma palavra, Senhor, do teu trono, Senhor, água limpa, Senhor, mananciais, Senhor, de água viva, Senhor, para que possamos, ó Deus, nos alegrar na tua presença e aprendermos, Senhor, mais, Senhor, das tuas sagradas escrituras. Muito obrigado, Deus, por esta noite, pelos teus servos que estão aqui, Senhor, que empreenderam esforços para estar nesse lugar, Senhor, muito embora, Senhor, esteja chovendo torrencialmente, os teus servos fizeram um esforço para estar aqui, que eles possam ser amplamente recompensados pela tua boa mão. Abençoa, Deus, também os nossos amigos internautas, que eles possam receber, Senhor, aí, aonde estão, Senhor, no conforto das suas casas, ou ainda no trabalho, receberem, Senhor, a tua palavra com alegria no coração. Muito obrigado, Deus, por tudo, te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, gostaria que recebesse com muita alegria, né, o nosso querido, reverendíssimo mestre, doutor, escriba, né, Jailton Vieira. Deus abençoe, Jailton. Fique à vontade.
Glória a Deus. Não, é só... Vocês são terríveis, não é mole não, cara. Paz de Cristo a todos. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, sua família, o ministério de cada um de vocês, o trabalho, né, de cada um de vocês. E é um prazer estar aqui, gratidão de estar na Escola Bereana. Hoje, por curiosidade, eu estava contando quantas vezes, né, eu estive aqui, então já está no número bom. Então, Deus é bom com a gente, né? Pastor Ronaldo, minha gratidão. Pastor Edvanei. Também tem aqui pessoas ilustres, como o pastor Evanildo Lucena. Deus abençoe. Né? Também tem aqui a doutora Vanessa Tanaka. Outros amigos aqui também. A pessoa mais bonita desse ambiente é a minha esposa, que está ali, né? Lindona, sorrisão. Deus tem sido bom conosco. Todas as filiais que estão empenhadas nesse trabalho de ensino, que é a Escola Bíblica Dominical, e nós que somos nascidos, né, principalmente os que são nascidos, eu digo nascidos na Assembleia de Deus, nós temos amor pelo ensino, pela área do ensino. Uma das marcas principais do pentecostalismo no Brasil é o ensino da palavra, a Escola Bíblica Dominical, e o que antigamente chamavam de culto de doutrina, que depois virou culto administrativo, que depois virou culto de membro, que depois virou culto da palavra. Né? Que Deus abençoe os irmãos. Eu queria mostrar para vocês aqui uma obra muito importante, não estou vendendo não, quero só indicar. Tá? Essa obra, a Central Gospel, além do comentário que está acompanhando a lição de Beacon, comentário aos Hebreus, que é acadêmico, poderoso aquele comentário de Beacon. Em 2008, 2009, teve duas impressões que a editora fez. A primeira impressão foi em 2008, a segunda impressão foi em 2009, que é o livro do clássico Orton Willey, que ele é de uma teologia wesleyana, de alto valor. Ele nasceu no finalzinho do século XIX, século XX, ele falece, mas deixa teologia sistemática em inglês disponível aí no mercado. E depois, essa obra aqui, que na época foi muito bem divulgada pela editora Central Gospel, hoje ela já não tem mais, mas possa ser que você encontre em algum sebo virtual, né, ou em alguém que venda, que comprou na época e esteja disponibilizando, já vi na internet alguns, tá? Eu vi na Amazon também alguma coisa desse sentido, mas se você tem interesse de verdade na carta aos Hebreus, além do comentário Beacon, que a editora está disponibilizando, você tem este aqui, que ele é poderosíssimo e muito profundo para entender a carta aos Hebreus. Só para vocês terem noção, são quase 600 páginas para explicar 13 capítulos da carta aos Hebreus. Ele é profundo, exegético. Tá? Então, Orton Willey, A Excelência da Nova Aliança em Cristo, comentário exaustivo da carta aos Hebreus. E é de verdade, irmãos, exaustivo, exegético, cheio de originais. Então, ele traz um entendimento e uma interpretação que condiz com o que nós cremos, com os fundamentos da nossa fé. Ok? Vamos lá. Vamos à lição de número 4. Já foi falado aqui dos materiais disponíveis, né, nos nossos canais. Você tem, além da Fábrica EBD, dentro da Fábrica EBD tem um link lá para o audiocast do Crente Docente, que é um projeto virtual de ensino idealizado pelo pastor Edvanei Fernandes. Eu mando para todo mundo esses canais, porque lá não tem só Central Gospel, tem outra editora também. E, como eu conheço muita gente tradicional, eu mando para o pessoal, ouve aí, né, uma aula, às vezes, de 30 minutos, às vezes 20, às vezes 1 hora. É um subsídio que ajuda os professores das duas principais editoras de escola dominical do país a lecionarem no próximo domingo. Crente Docente. Tá? Lição de número 4. Cristo é superior a Moisés. Até aqui, todos nós já podemos observar qual é a relevância, o poder, a autoridade, a inspiração da carta aos Hebreus. Já foi falado aqui do resplendor da glória de Deus, que é Cristo. Já foi falado da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Já foi discutido aqui a questão da autoria da epístola aos Hebreus, que até o século XVIII, mais ou menos, considerava-se Paulo como seu autor, mas isso depois caiu,
nos argumentos, não tem evidências, embora, se você ler a Epístola aos Hebreus, você vai observar que há algumas semelhanças de linguagem, algumas ideias que você extrai do pensamento do autor da Epístola aos Hebreus, que condizem um pouco com a mentalidade paulina. O que a gente vai estranhar, quando questionarmos a autoria da Epístola aos Hebreus, é a lindíssima e a brilhante saudação que Paulo traz nas 13 epístolas que ele deixou, que não tem na Epístola aos Hebreus. E a demonstração de amor e carinho nos finais das epístolas, como Paulo amava e gostava de citar por o nome dos seus companheiros, dos seus cooperadores. Você vai ver nas cartas de Paulo vários nomes, né, romanos, nomes gregos, nomes judeus, tudo misturado ali como companheiros, cooperadores do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Então, não tem evidência. E eu quero alinhar meu pensamento ao pensamento do pastor Gesiel Gomes, que na Islavec de 2015, quando ele esteve aqui ministrando, e ele fez um comentário breve, introdutório, na ministração dele, quando ele fala que ele pensa que Deus ocultou o autor da Epístola aos Hebreus por causa, eu estou repetindo as palavras dele, da magnitude das revelações. Revelações da Antiga Aliança, revelações da encarnação de Cristo. Mas, Jailton, e a questão da cristologia como matéria de teologia sistemática? Aí você vai entender o seguinte: Hebreus não é suficiente para falar de cristologia. Porque se você for entrar no assunto propriamente de cristologia, você vai precisar entrar no compêndio doutrinário todo dos fundamentos de fé. Você vai precisar de uma teologia boa, sistemática, você vai precisar estudar Cristo, a sua pré-existência, não só a autoexistência, a pré-existência. Você vai ver Cristo, profecia, Cristo em Gênesis, Cristo em Êxodo, Cristo em todos os livros da Bíblia, por uma revelação especial, que é as Escrituras, e a revelação geral, que é a criação. Então, cristologia ela vai abranger a Bíblia toda, não só a carta aos Hebreus. Mas a carta aos Hebreus, ela trata da supremacia, da superioridade de Cristo, na ótica do seu próprio escritor, para deixar claro a doutrina de Cristo como o promulgador da nova aliança, né? Aquele que cumpre tudo em todos, cumpre o propósito salvífico de Deus para a humanidade, Cristo em nós, como Paulo vai falar aos Efésios, esperança da glória. Então, até aqui a gente pode entender que já nos primeiros 3 capítulos da carta aos Hebreus, a revelação ela é intensa. Ela é intensa e, ao mesmo tempo, maravilhosa. A revelação é forte, porque Cristo é superior aos mais poderosos anjos. Alguns teólogos mais estudiosos do que a gente que está aqui, quando vai classificar os anjos, a corte celestial, querubins, serafins, né, Miguel, Gabriel, anjos nominais, que os únicos 2 que se cita na Bíblia. Na Bíblia Católica Romana vai citar Rafael, e a angelologia, ela vai tratar dos anjos na sua glória, no seu poder, como também atos da criação de Deus, mas não foi a anjos que Deus chamou de imagem e semelhança. Foram os homens, o ser humano, criados à sua imagem e semelhança. Quando o autor aos Hebreus vai tratar da humanidade de Cristo, ele vai até citar, como vimos nas lições passadas, feito um pouco menor do que os anjos, por causa da sua humanidade, por causa da sua encarnação. A gente sabe que a nossa igreja, eu estou falando aqui para professores, a gente tem um extrato na igreja, um extrato social, econômico, social na igreja, mas também temos um extrato intelectual, um extrato teológico, de pessoas que vieram de outras vertentes teológicas da nossa igreja, pessoas que vieram de outras religiões, que foram libertas dela e hoje servem a Cristo pela mensagem do Evangelho. Eu acho importante nós, como lecionadores da escola dominical, deixar claro terminologias, conceitos, ideias, originalidade de alguma palavra, de algum conceito, porque nem tudo que a gente fala o público inteiro vai entender, embora também a gente tenta buscar um equilíbrio em relação à aula, porque não se pode subestimar um público onde quer que ele esteja. Você não pode subestimar um público e tratá-lo como se aquele público fosse notadamente ignorante, quando, na verdade, no meio daquele público,
daquele ambiente, daquele auditório, possa ter pessoas com uma cultura, uma intelectualidade, que vai entender a tua linguagem, vai entender a minha linguagem. A gente tenta balancear esse negócio, tá? Então, vocês vão observar que a carta aos Hebreus, ela é muito, muito, muito importante para fundamentar também a cristologia, mas não só ela, como toda a Bíblia. Então, a lição de número 4, ela chega colocando Cristo como superior a Moisés. E uma coisa que você precisa também deixar claro na sua aula de domingo. Tanto os anjos, quanto a lei propriamente dita, quanto o próprio Moisés e outros personagens que vão aparecer nas próximas lições, como Arão, Melquisedeque, todos eles tiveram a sua importância espiritual, histórica, teológica. Por que eu estou dizendo isso? Porque a superioridade de Cristo não é sinônimo de desprezo daquele a qual ele é superior. Moisés teve a sua glória, os anjos também têm glória na dimensão deles. A lei teve o seu fundamento, amém. Era a dispensação, a economia divina em exercício, tá? Então, dizer que Cristo é superior não é a mesma coisa que dizer que aquele elemento, aquele personagem, ou aquele sistema dispensacional ou aliançal é desprezível. Você não pode desprezar isso. Tá? Cristo é superior. Cristo é superior. Não para desprezo dos outros que passaram, mas para cumprimento e alto valor espiritual, cristológico, no plano da redenção, no plano de salvação, que nós já estamos mais familiarizados. Então o texto áureo diz, Hebreus 3:3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Reparem que no texto áureo já tem duas coisas sublimes aqui, relacionadas a Cristo. Maior glória e maior honra. Você pode trabalhar essas duas vertentes também. Maior glória, maior honra. Tá? Em Hebreus capítulo 3, versículo de número 3. Eu esqueci de mencionar que eu sou da DEVEC Marcílio Dias, tá bom? Meu pastor Diego Valentim, lá eu sou o segundo dirigente. Ele está em casa, que ele está de férias, eu estou lá na direção da igreja, enquanto ele está, né, gozando lá do seu período sabático. Um abraço, pastor Diego, e todo mundo da DEVEC Marcílio Dias. Então, o texto bíblico básico, Hebreus 3, do 1 ao 8, e dos versículos 12 ao 14, eu vou ler, só para acompanhar, vocês acompanhem, né? Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai, ou seja, estejam atentos, prestem atenção, parem tudo o que vocês estão fazendo para considerar a Jesus Cristo. É o foco do escritor aos Hebreus aqui. Considerar Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Tá? Sobre confissão, vale lembrar que se considerarmos que a carta aos Hebreus foi escrita antes do ano 70, não havia ainda uma confissão de fé, como a de Daquê, como os credos de Atanásio, credo de Niceia, onde você estuda as confissões, onde você observa documentos da história da igreja que tratam da confissão de fé, daquilo que você precisa crer. Tá? Então, se você considerar confissão, a confissão, como alguns comentaristas até falam, a confissão é a seguinte: Jesus é Senhor. Essa é a confissão. Jesus é o Senhor. Conforme lá 2 Coríntios 12, versículo 3, se não me engano. Jesus é Senhor. Essa é a confissão. Tá? Os documentos de confissão de fé vão surgir depois. Final do 1º século, começo do 2º, até o 4º século tem as confissões. E os séculos vão se passando, até a época da Reforma, mais tarde vai ter outras confissões de fé, confissão de fé reformada. Hoje no Brasil você tem a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Quantos aqui têm acesso a essa declaração de fé? Levanta a mão. É muito importante que vocês tenham. Muito, muito, muito importante. Está disponível gratuitamente na internet, mas você pode comprar um exemplar também. É preciso que os professores de escola dominical tenham a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, para você ter uma ideia daquilo que você crê e como aquela crença está fundamentada.
Porque não é só crer, é fundamentar aquilo que você crê. É muito importante. Você dá aula, você ministra. Além de teologia sistemática, teologia bíblica, é bom você ter uma declaração de fé. Tá ok? Até porque no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na sua filial, pode ser que você encontre alguém que queira debater os fundamentos de fé. Pode ser que você encontre alguém que queira debater a sua crença em questões soteriológicas. O grande embate entre arminianos e calvinistas, que é um debate que você nunca acaba. Eu lembro que quando eu comecei a estudar essas questões, 18, 19 anos de idade, irmão, me perdoa a expressão, eu caía no pau com o pessoal calvinista. Mas eu ficava chateado, eu chorava, às vezes, de raiva. Mas depois você vai amadurecendo, vai crescendo, vai deixar esse povo para lá. Né? Rejeita o conselho de Paulo a Timóteo, rejeita falatórios inúteis, que alguns são realmente, que eles vão fundamentar alguma coisa que nem eu tenho dúvidas. Quem já teve a oportunidade de ler as Institutas da religião cristã de João Calvino, vai ter dúvida se os calvinistas hoje realmente acreditam no que ele falava lá no século dele. Você vai ter essa dúvida. Eu sinceramente, às vezes fico pensando, será que Calvino pensava igual esses radicais calvinistas pensam? Isso é um perigo. Então, nós somos de doutrina pentecostal, nós somos de vertente arminiana. Não há calvinismo. Não pode haver calvinismo dentro do pentecostalismo. Não combina. Ok? Então, em relação a questões da salvação, é bom que você tenha um preparo didático, um material de excelência, tá? E você está na Escola Bíblica Dinâmica para isso. Essa revista aos Hebreus é um material de grande excelência, tá? Então você vê aqui, sendo fiel, apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu. Constituiu também é uma palavra importante na carta aos Hebreus. Como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, repare que filho aqui está com F maiúsculo. Isso vai já direcionar você para a divindade do Filho de Deus. Alguns teólogos usam o termo divindade, outros vão usar deidade. É praticamente a mesma coisa. É porque divindade pode ser ligada a qualquer outro ser denominado divino em outras culturas, como a mitologia grega. Mas deidade tem mais a ver com o Deus que nós servimos, tá? A deidade. Então, Jesus como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente, olhem, reparem a condicional, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aqui está falando de perseverança. Tá? É necessário perseverança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação do deserto. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo. Olha a condicional de novo. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Perseverança, tá? Como diz lá no Apocalipse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança, resistência, ok? É um bloqueio que você promove contra as adversidades. É a resiliência que a psicologia chama, né? Então, o perseverante, ele vai ter a firmeza, como Jesus ensinou, os dois alicerces. Casa firme na rocha. E a rocha é o Cristo, tá? Então, o texto bíblico básico está aí. Vocês repararam aí, já foi comentado o layout da lição. O novo template aí, bonito, né? O fundo azul. Vamos lá, o textuário já foi lido. Objetivos da lição: considerar Cristo como nosso sumo sacerdote. Tá?
reconhecer a superioridade de Jesus sobre Moisés, tá? Decidir não endurecer o coração ao ouvir a voz de Deus. Decisão da vontade. Toda decisão passa pelo que temos de mais precioso dado por Deus a nós, a liberdade. Só toma decisões quem é livre. O homem não foi criado para aprisionamento cultural, filosófico, político, ideológico, não. O homem é livre. Deus, livre, criou seres humanos livres para tomar decisões. Ainda que tais decisões tenham algum tipo de influência, experiência ou lição da própria vida. Mas a decisão é sempre tua, por causa da tua liberdade, tá? Que Deus te deu, tá? Vamos lá. Introdução. Moisés foi fiel em seu ministério. Contudo, o grande libertador dos hebreus, por ser homem, né, por ser humano, não pôde ser perfeito, porque não existem seres humanos perfeitos. Por mais graciosos que eles sejam, por mais intelectuais que eles sejam, por mais inteligentes emocionalmente eles sejam, nós sempre teremos alguma falha em nós. Tá ok? Todo ser humano tem as suas falhas. Então ele não pôde ser perfeito por ser homem. Na nova aliança, Jesus deu-nos exemplo de irrefutável perfeição. Não se discute imperfeição em Cristo. Ele é perfeito. Os atributos da divindade são atributos de Cristo, inclusive a sua imutabilidade. Conforme próprio Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. No arrebatamento da igreja, não vai vir outro Jesus, é o mesmo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo vai doutrinar a igreja dizendo assim, o mesmo Senhor, o mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue, o mesmo que curou o cego de Jericó, o mesmo que entrou em Jerusalém triunfalmente, ouvindo cânticos de Hosana, Hosana ao filho de Davi, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Tá? O mesmo Senhor, não tem outro. Quem vai te buscar, quem vai buscar a igreja é Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Vamos embora. Então ele é fiel. Vamos. Convocação dos santos à adoração a Cristo. Olha que interessante que o capítulo 3 da carta aos Hebreus começa, né? Irmãos santos. Tinha um irmão que ia lá em casa antigamente, quando eu era criança, né? O nome dele era Santo. Irmão Santo, né? Amigo de meu pai. Irmão Santo, o irmão Santo está aqui, o irmão Santo. Mas não era só no nome, é porque o sobrenome dele era Santo, né? Mas os santos são todos nós que estamos aqui, todos os crentes. A igreja universal, não a denominação, a igreja no seu corpo místico total. A igreja, universalmente falando, é o corpo de Cristo, de todos os santos que são chamados por Deus, que receberam a Cristo Jesus como Senhor. Irmãos santos, ele não está falando para qualquer um. O escritor da carta aos Hebreus não está preocupado com políticos, como a gente está. Eu estou, não sei vocês. Né? O escritor aos Hebreus ele não está preocupado com filósofos. Talvez o apóstolo João tivesse se preocupado com o problema do gnosticismo por causa de questionamentos em relação à encarnação de Cristo, por ser o verbo, talvez por não acreditarem na divindade, na aparição física, na ressurreição de Jesus Cristo, não acreditavam. O gnosticismo ele veio para atrapalhar a doutrina, desde o primeiro século. Quando João escreve o seu evangelho, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E lá nos versículos posteriores, ele vai dizer, vimos a sua glória. Glória como dom unigênito do Pai. Isso para o gnosticismo era um absurdo. Não para nós que cremos, mas para o povo do gnosticismo, gnosticistas, o povo da gnosis, né, significa conhecimento humano, era um absurdo, porque eles não criam nisso. Há no Brasil, há um tempo atrás, alguém que questionou
Alguém Bíblia, questionou a divindade de Jesus numa live, quando ele falou assim, essa questão da divindade de Jesus precisamos rever. Aí eu parei de assistir o canal dele. Né? Parou nisso, irmão, todo espírito que não confessa a Jesus considere anátema. Tá? Todo espírito que não confessa a Jesus Cristo como Senhor, como Deus, considere o maldito. O próprio apóstolo Paulo, quando vai falar aos Gálatas, ele já deixa a clareza lá. Se alguém, ou até mesmo um anjo, olha o nível que o apóstolo Paulo estava preocupado. Se até mesmo um anjo anunciar um outro evangelho, além do que nós temos pregado, considere o anátema, considere o maldito. Tá? Então, você observa que a preocupação do escritor aos Hebreus é falar para um povo crente, para um povo que foi iluminado, para um povo que já entendia o plano da salvação, mas que neste momento, no momento em que está sendo escrita a epístola, o povo está sofrendo uma intensa perseguição, já estava sendo desencadeado guerras e etc. naquela época, e perseguição aos cristãos. Então tinha algumas pessoas da igreja que já estavam recuando. Será que vale a pena realmente ser perseguido? Será que vale realmente? Essa semana já foi divulgado, depois eu vou até jogar nas minhas redes, já foi divulgada a lista, né, de perseguição aos cristãos. Lista, uma nova lista, todo ano sai uma lista, essa semana já foi divulgado. Convido vocês também a pesquisarem sobre isso, como está a situação do mundo de acordo com Portas Abertas. Como é que está a situação, como é que está o aparato político, como é que está a questão da globalização nos países onde Cristo não é bem-vindo, onde a Bíblia é proibida, onde cultos são monitorados por câmeras, onde cultos são monitorados pelo governo. É muito importante que você também tenha uma ideia, ainda que uma leve noção sobre isso. Tá? Então o escritor aos Hebreus está falando para a igreja, ele está falando para os crentes, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Quem são esses irmãos santos? São os membros da família de Deus. São os membros da igreja. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor da nossa vida, agora somos parte da família de Deus. O Evangelho de João já diz, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder, né, em algumas versões direito, outras versões poder, é ecousia no grego, é direito de. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem são esses irmãos santos? São a família de Deus, todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Então, se todos nós somos uma família de Deus, nós somos logo irmãos. Por isso que você é chamado de irmão. Aquele irmão é de qual igreja? Da ADVEC. Aquela irmã é de qual igreja? Da Batista, não sei das quantas. Aquele outro irmão, da Metodista. Aquele outro, da Testemunha de Jeová. Não é irmão, não. Tá? Não é irmão. É primo. Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso é a família de Deus. Tá? Então o escritor aos Hebreus está falando para uma família de crentes. A família, a igreja como família. Irmãos espirituais uns dos outros. Nós somos irmãos. Numa linguagem espiritual, está lá em Romanos 12, verso 5. Eu faço questão de ler Romanos 12, 5, que é conhecido. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Está falando da unidade da igreja. Ele está falando para uma igreja unida. Ele está falando para uma igreja que não pode desanimar por causa das perseguições e das adversidades. Irmãos, são 2000 anos de história. A igreja permanece no devido lugar que Deus colocou. Aí no início da pandemia, março de 2020, abril,
as pessoas começaram a perguntar lá na igreja, né, irmão Jailton, e agora, como é que vai ser essa pandemia? O que vai ser? A pergunta, né? A pergunta que mexeu. O que vai ser da igreja? Eu falei, como é que é a pergunta? Como é que é? O que vai ser da igreja? Não, isso não é pergunta que se faz. A igreja ela é militante e triunfante, a igreja é gloriosa, é a noiva do Cordeiro. Ela permanece no seu devido lugar e vai continuar até o arrebatamento dela. A igreja vai ser arrancada daqui, literalmente, porque a palavra para arrebatamento ali é harpazo, arrancado com força. A igreja, irmão, quando se desencadear o homem da iniquidade, a igreja vai ser arrancada daqui. Tem gente que não tem essa esperança não, mas aqui na Bereana tem alguém que tem? Então, somos a família de Deus, irmãos espirituais uns dos outros. Se somos irmãos espirituais, eu quero subir contigo, você vai ter que subir comigo. Eu não sei se a gente vai ser vizinho, mas uma coisa é verdade, todos nós subiremos para a glória do Senhor. Então não se turbe o vosso coração. A igreja é a igreja não é Estado, a igreja não é política, a igreja não é ideologia. A igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Amém? Santificados. Quem são esses irmãos santos? Santificados. Quando vocês me veem citando política, não é crítica não, tá, irmãos? Nós somos influência em todo o setor da sociedade. Todos. Sem exceção. Sem exceção. Somos influência em todos os setores da sociedade. Todos. Tá? Santificados, separados do mundo. Nós somos santificados. Separados do mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Jesus, quando vai orar pelos discípulos, naquela chamada oração sacerdotal, em João 17, ele ora ao Pai dizendo assim, Pai, eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, Jesus está orando, mas que os livres do mal. A preocupação de Jesus era essa. Quando Jesus fala assim, não peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal, você pensa logo, nossa, Jesus, ao ascender aos céus, poderia muito bem ter carregado os discípulos com ele. Poder não ia faltar para ele fazer isso. Mas não havia uma missão deixada para eles. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, pegar o evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim o evangelho chegou na Índia, assim o evangelho chegou no Egito, assim o evangelho chegou na Europa, assim o evangelho chegou nas Américas, na Oceania, chegou na Ásia. E aqui estamos aguardando a bendita esperança, tá? Então, santificados, nós somos santos, né? Quem são esses irmãos santos? Os irmãos que foram separados do mundo. Nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui por um momento. Enquanto Cristo não vem, vamos estabelecer o reino. Mas quando ele vier, tudo isso aqui não fará mais sentido. Tá? Então vamos embora. Ele está falando para irmãos santos. Participantes da vocação celestial. É interessante aqui. E o escritor aos Hebreus, ele gosta, parece que ele gostou dessa palavra participante, né? Participante. Participante da vocação celestial. Quem são os participantes da vocação, do chamado celestial? São os que tiveram a sua mente transformada. Sua mente mudada pela mensagem do Evangelho. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem são os participantes da vocação celestial? Os que tiveram a sua mente transformada pela mensagem do Evangelho. Pela mensagem do Evangelho. Uma vez, pastor Silas, numa entrevista com Roberto Cabrini, ele disse, o Evangelho transforma pessoas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele, argumentando com o jornalista, ele vai e diz assim, não, a igreja, podem vir todas as pessoas. A igreja aceita todas as pessoas, mas não aceita tudo, relacionado ao comportamento. Porque o evangelho, ele transforma. Se tem uma coisa que o evangelho faz, é transformar. Se não houve transformação, então não houve evangelho. O evangelho transforma, tá? Então são pessoas que tiveram a sua mente mudada. Você só está aqui hoje porque a sua mente foi mudada. E você está num processo de santificação até a volta de Cristo, tá?
tiveram a sua mente mudada. Quem são os participantes da vocação celestial? Os que pensam nas coisas de cima. Né? Os que pensam nas coisas de cima. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Pensai nas coisas de cima, nas coisas celestiais. Pensai lá. Tá? Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, seja isso que ocupe a vossa mente. Ocupar a mente com as coisas celestiais. Ocupar a mente. O Evangelho de João, por exemplo, aliás, João no Apocalipse, quando vê o livro selado, ele começa a chorar, porque ninguém é digno de abrir o livro. Ele começa a chorar e uma vez eu pergunto, mas por que ele está chorando? Ele já está vendo grande revelação, ele está chorando. Por que João está chorando? Porque ele estava preocupado com coisas celestiais. Quem vai abrir o livro? Se ninguém abrir o livro, não vai terminar o desencadear da história. A história não termina com o livro fechado, a história da humanidade termina com o livro aberto. Quem é digno de abrir o livro? Quem consola ele? Um dos anciãos vem para ele e fala, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Tá? Então, você tem que pensar nas coisas de cima. Quem são os da vocação celestial? Para quem o escritor aos Hebreus está falando? Está falando para os que são participantes de Cristo. Os que participam da vocação celestial no versículo 3, são os que participam de Cristo no versículo 14 de Hebreus 3. Participantes de Cristo, tá? A vocação terrena é temporal e a vocação celestial é eterna. Jailton, qual é a diferença? Onde é que está isso? Vamos lá, 2 Coríntios 4,18, eu vou ler rapidinho, por causa da hora, né, irmão? Para a gente entrar na questão de Moisés. A lição de hoje, ela está preparando você para a lição do descanso, do repouso, que é a da semana que vem. Então, o escritor aos Hebreus está preparando um cenário, 2 Coríntios 4,18. 10h30? Tá bom. O 17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, as coisas que a gente observa aqui na terra, nesse plano, mas nas que se não veem, as coisas espirituais, as coisas celestiais, porque as que se veem são temporais. Toda essa parafernália que vocês estão vendo no Brasil e no mundo, isso vai passar. Vai passar, é temporal. Mas as coisas que nós não vemos são eternas. Tá? Então, os da vocação celestial são aqueles que têm o discernimento de separar o que é da terra e o que é do céu, sem excluir um ao outro. Tá? A vocação terrena é temporal e a vocação celestial ela é eterna. Agora, por favor, dizer que a vocação celestial é eterna não tem que haver, não quer dizer que não haja necessidade da perseverança, porque existe a condicional. Se mantivermos firmes a confiança até o fim, tá? Então, a vocação celestial é eterna. Já existe a possibilidade do crente perder a sua vocação celestial? Esteja aqui na lição de número 7 para você saber. Eu não vou entrar. Hein? Tá? É a lição uma das mais esperadas da revista, é a lição 7, irmão. Tá? Vamos embora. Convocação dos santos, nós estamos lá, né? Cristo, irmãos santos, tópico 1.2, Cristo, apóstolo e sumo sacerdote. Cristo, apóstolo. Olha que interessante. Apóstolo. Cristo só é chamado de apóstolo aqui, em Hebreus. Essa é a primeira coisa para você lembrar, né? Só é chamado aqui de apóstolo. Mas, como o significado de apóstolo é enviado, aquele que foi enviado por uma autoridade superior para um cumprimento de uma missão, ou como um embaixador, ou porta-voz de uma nação, de um reino, de um rei, esse é o apóstolo. Então, Cristo é chamado pelo escritor aos Hebreus de apóstolo. Apóstolo. Enviado. Verdade, Jesus é enviado. Mas Jailton, Moisés também foi enviado. É verdade. Você abre Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés assim, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó,
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ali tem uma aplicação prática que serve para qualquer um de nós. Primeiro, ao comparar Moisés com o seu antecessor José, lá em Gênesis, José foi enviado ao Egito. José não foi enviado a Faraó. José foi enviado ao Egito. Mas em relação a Moisés, você não vai ver Deus falando, eu estou te enviando ao Egito. Não. Deus não estava enviando Moisés ao Egito. Isso depois dele passar pelo deserto de Midian, 80 anos de idade. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó. O profeta agora está sendo enviado, né? O servo profeta, Moisés, está sendo enviado para tratar com o rei do Egito, com Faraó. Aquele que não reconhecer as benfeitorias administrativas, governamentais, contábeis de José. Não reconheceram. Começou a oprimir o povo começou a clamar, Deus ouviu o clamor do povo, vou levantar um homem para tirar os meus filhos de Israel. Assim, irmão, Deus é aquele que dá acesso, mas também ele fecha. Foi providência de Deus enviar José ao Egito, porque ele vai, quando ele se dá a conhecer a seus irmãos, ele fala, não fiquem pesarosos por terem me vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou para cá, para garantir sucessão na terra. Então José foi enviado a um rei que reconheceu o trabalho dele, que honrou ele, que promoveu ele, mas que agora os séculos se passaram. E agora é necessário, para livrar o povo da opressão, que um novo homem seja enviado para tratar diretamente com o rei do Egito, com Faraó, que é título e não nome, com Faraó, o rei do Egito. Mas, Jailton, esse tratamento relacionado a Faraó é legítimo mesmo? É legítimo pela própria boca de Deus. Êxodo 9:16. Deus fala com Moisés assim, Moisés, avisa a Faraó, para isto te mantive de pé, para mostrar o meu poder e o meu nome ser anunciado em toda a terra. É Deus dando aviso a Faraó. Você vai ver o meu poder se manifestar em toda a terra do Egito, inclusive dentro da tua casa, matando teu primogênito, se você não liberar meu povo. Então eu quero dizer para vocês, não fiquem espantados se Deus mandar um profeta a Faraó. O que o profeta está fazendo lá? É Deus que envia o profeta a Faraó, para Faraó parar de oprimir o povo de Deus. Então, Moisés foi enviado. Também você pode chamá-lo, Moisés, um tipo de apóstolo, porque ele foi enviado pelo próprio Deus para trazer um tratamento com a pessoa de Faraó e liberar o povo. Agora, entenda uma coisa, que também é interessante para todos nós, e relacionados a Moisés. Você já recebeu um chamado de Deus, uma missão de Deus, e Deus falando para você que na primeira tentativa você não vai ter sucesso? Foi o que aconteceu com Moisés. Deus não engana ninguém, ele disse e deixou claro para Moisés o seguinte, eu sei que Faraó não vai te ouvir se ele não for obrigado por mão forte. Se Moisés, se ele tivesse uma mente totalmente humana, né? Humana no sentido assim, inclinado totalmente à carne, ele poderia questionar a Deus, ele está me mandando para quê? Se o Senhor mesmo está falando que ele não vai me ouvir de primeira. Mas ele foi, porque ele estava confiando no envio de Deus. Então vocês que são professores de escola dominical, trabalham com liderança na igreja, são abençoadores, são influentes. Eu gosto dessa palavra, influência. Né? Que Deus levante grandes influenciadores no ambiente da igreja. Né? Eu gosto dessa palavra. Essa palavra está muito em voga hoje, porque tem tanto influência, que estão deturpando a mentalidade da nossa garotada. Eu tenho filho adolescente, irmão. E eu sei como é que é isso. Eu monitoro tudo. Eu tenho Family Link lá no meu celular, que eu vejo tudo que ele vê. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa ideia, tá? Enviado para falar Cristo, o apóstolo. Cristo como apóstolo, voltando aqui. Cristo foi enviado, sim, enviado, para falar as palavras de Deus. O apóstolo não fala o que ele quer. O apóstolo ele não fala o que ele quer. Com Moisés não foi diferente. Numa pesquisa que você for fazer, num eventual esboço que você for montar para domingo, você vai poder achar paralelos
entre Moisés e Cristo e contrastes entre Moisés e Cristo. Tá? Você vai encontrar as duas coisas. Embora o foco da lição sejam os contrastes, também existem os paralelos. Ok? Mas a gente vai focar nos contrastes. Cristo foi enviado para falar as palavras de Deus. Poderia também ser um paralelo relacionado a Moisés. Moisés foi enviado para falar a palavra de Deus ao rei do Egito. E ele estava preocupado, eu não sei falar, nunca fui eloquente outrora, eu nunca estudei homilética, eu nunca estudei oratória. Mas Deus garantiu uma coisa para Moisés: eu serei com a tua boca. E um dos significados de Nabi é isso, o boca de Deus, profeta. O profeta é o boca, não é a boca, é o boca de Deus. Então vocês entendam que Moisés foi enviado para falar as palavras de Deus, Cristo também foi enviado para falar as palavras de Deus. Está lá em João 3,34, depois vocês confiram lá, tá? Enviado para fazer as obras de Deus. Ele não vai fazer o que ele quer. Ele vai fazer o que Deus mandar. Ele vai construir o que Deus mandar. Ele construir. E ele construiu, ele edificou. A lição fala de construção também. Tá? Enviado para fazer as obras de Deus. Enviado para salvar a humanidade, porque o Filho do Homem não veio para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Aí dentro do textuário da Bíblia também, João 3,16, que vocês conhecem. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, essa expressão tal, ele quer dizer de uma maneira indizível, que não cabe no vocabulário humano. Deus amou o mundo de uma forma que não cabe no vocabulário humano, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele foi enviado para salvar a humanidade. Ele foi enviado para dar a vida eterna. Esse é Jesus, o apóstolo da nossa confissão, enviado por nossa causa. Amém? Então Cristo, ele é o apóstolo. Como Moisés também foi apóstolo no seu tempo. Ele também foi o sumo sacerdote. Está no mesmo tópico, então eu estendi um pouquinho, tá? Cristo, sumo sacerdote. Agora, Hebreus fala que ele era um sumo sacerdote fiel e misericordioso. É a característica do sacerdócio de Cristo. Fiel e misericordioso. Fiel e misericordioso. Hebreus 2,17. Ele era intercessor, sumo sacerdote, intercessor. Uma das funções do sacerdote era interceder. Ele intercedia pelo povo. Tá? Ele era fiel e misericordioso, intercessor. E um destaque aqui que eu quero dar. O sumo sacerdote, ele só podia entrar sozinho no Santo dos Santos. Uma vez por ano. Ele não podia entrar com ninguém. Ele entrava sozinho. Vocês lembram de Lucas 22? Lucas 22, Pedro, tem lá a epígrafe, né? Pedro é avisado. Jesus chama os discípulos, mas se direciona para Pedro, que depois ele vai falar no plural. Pedro, Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, mas quando tu te converteres, vai e confirma a teus irmãos. Pedro ouviu essa palavra de Jesus. A primeira resposta, né, Provérbios que a gente está lendo, né, não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. A precipitação de Pedro responde: não, Senhor, estou pronto. Não é o estou pronto igual de Abraham Lincoln. Estou pronto, a premissa de Abraham Lincoln, né? Estou pronto. Não era eu estou pronto para ir até a morte contigo. Aham. Tá bom. Né? Tinha que ter alguém lá falar para Pedro. Só que não. Mas não tinha ninguém. Não tinha ninguém para falar com ele. Não é? Eu estou pronto para ir até a morte contigo. Mas a morte era o sacrifício. Jesus era a oferta e o ofertante. Se o sumo sacerdote entrar sozinho no Santo dos Santos, era como se Jesus estivesse falando para Pedro: Pedro, eu tenho que entrar no Santo dos Santos sozinho, porque senão nem salvo tu vai ser. Tu não pode ir comigo. Você não pode ir comigo. Então Jesus entrou uma única vez no Santo dos Santos, sozinho, ofereceu-se a si mesmo, porque ele é a oferta e o ofertante,
para que hoje tivéssemos um livre acesso a Deus, a adorá-lo na beleza da sua santidade. Livre acesso. Livre acesso, né? Então, desculpe fazer uma interrupção aqui. Eu queria só falar uma coisa interessante, essa questão do sozinho, de Jesus fazer sozinho, né? É que tem algumas coisas que a gente fica, às vezes, pensando que Jesus precisa da gente para poder fazer, né? Eu já confessei aqui para alguns irmãos que, por muitos anos, eu achava isso lindo, né? Que quando Jesus voltasse para destruir o inimigo, nós viríamos junto com ele, com uma espécie de guarda de honra, né? Dispostos a lutar, a pelejar com ele, com espada, com tudo. E eu confesso a você que me preparei, não fisicamente, mas mentalmente eu me preparei, né? Vou dar um rabo de arraia, né? Vou dar um... pensei em todas as coisas que eu ia, né? Vou entrar de Karate Kid no quadro. Depois eu vi lá em Isaías 65, Jesus pisa sozinho no lagar. Então, na verdade, tem coisas, assim como Josué em Jericó, e o povo assiste de camarote a vitória de Deus, nós também. Porque Jesus vai fazer isso sozinho. Isso. Ele não precisa. Cara, isso é lindo, mano. Muito lindo. Muito embora eu goste mais da pequena versão ainda. Né? Mas eu não posso reescrever a Bíblia, né? Eu não posso, né? Pode. Mas você pode se consolar com 212, né? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai. Maravilha, mas não vou dar espadada em ninguém, não. Cortar a cabeça, agora não vou poder fazer. Agoraria. Isso é muito verdade, pastor Ronaldo. E uma coisa interessante, né? Ele batalhará sozinho, no sentido do aniquilamento mesmo do mal, né? Que o Apocalipse vai dizer que ele desfará o intento do anticristo pela espada que sai da sua boca, né? Ferirá ali o inimigo da nossa alma, aprisionará Satanás e estabelecerá o seu reino aqui. Aí já é escatologia, né, irmão? Eu adoro escatologia. É top demais. Então, Cristo como sumo sacerdote... Antes de prosseguir, só para poder aqui dar voz ao pessoal do chat e ao Sepúlveda que está lá no chat, né? Lá vem ele. Aí ele fala assim, alguém pode fazer uma pergunta para o professor, por favor? Estou aqui me coçando. Pode responder. Não, ele na verdade fez aqui uma afirmativa, acho, seguindo aí que você estava falando, né? Ele diz assim, Pedrão estava com Jesus, mas nem tanto, né? Na primeira oportunidade negou. É verdade, pastor Sepúlveda. Vamos lá. Então, Cristo se ofereceu como sumo sacerdote, ele se ofereceu uma vez por todas, sacrifício perfeito. Isso também é uma outra aula aqui da revista. Hebreus 9, 28, Hebreus 10, versículos 11, 12, 14. Acesso liberado a todos os crentes. Irmão, você chega num prédio. Você já chegou num prédio e negarem teu acesso porque a tua identidade está rasurada, né? Aquela coisa toda. Quem aceita a Cristo, Jesus, não tem identidade rasurada. O acesso está liberado. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Não existe não amém, tá? Mas a gente tem umas gírias pentecostais aí do pessoal, tá? Maior glória do que Moisés. Maior glória do que Moisés. É interessante, né? Pastor Evanildo, Luciana, quer falar? Não. Então tá bom. Vamos lá. Tópico 2.1, a superioridade do filho em relação a Moisés. Aí entra o texto áureo da lição, né? Porque ele é tido por digno, dignidade, só ele merece, só ele pode estar apto e habilitado para receber adoração e toda a dignidade. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Eu confesso para os irmãos que esse versículo me trouxe uma frustração humana. Que isso, irmão Jair? É pelo seguinte, porque quem constrói a casa é mais honrado do que a própria casa. Eu não sou pedreiro. Eu não consigo mexer em tijolo, cimento. Eu não nasci para essas coisas, não. Eu fico dizendo, meu Senhor, eu não consigo mexer em cimento, não consigo mexer em tijolo. Você pode me perguntar tudo de contabilidade que eu vou te responder, mas se você perguntar como é que se usa um prumo no muro, meu irmão, não vai dar certo, não. Mas Jesus é um supremo e poderoso construtor. É o que o escritor aos Hebreus está trazendo no texto áureo, né?
ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a edificou. Alguém aqui já construiu a própria casa? Ou seus pais construíram a própria casa? Né? Eu não consigo imaginar a trabalheira, o desenho que vocês tiveram que fazer. Não é? O desenho que tem que fazer, as estruturas, a quantidade de banheiro, um em cada cômodo. Que lindo! É um sonho de todos nós. Né? É o sonho de todos nós. Então, dinheiro, né? Então, você é rico, tu construiu tua própria casa. Recebe aí, varão. Então, o filho é construtor de sua própria casa. E o textuário diz a qual casa somos nós. Ele é o edificador, é o construtor. Né? Jesus não é Sérgio Naia, que constrói as coisas para cair. Areia da praia. Que lá o laudo do Carlos Elmo constatou na época, né? Mas Jesus, tudo que ele edifica nele mesmo, porque ele edifica na rocha, e a rocha é ele mesmo. Então a igreja, ela é edificada na rocha. Ela é o edifício de Deus, não um edifício feito por mãos humanas, mas no sentido espiritual mesmo. Né? O filho é construtor de sua própria casa, a igreja. A igreja é a casa de Deus. Somos casa de Deus. Esse não pode ser um pretenso argumento para o desigrejamento. Não, eu sou igreja. Eu sou igreja, então não preciso da autoridade espiritual, não preciso da comunhão, do partir do pão, não preciso congregar. Tem um movimento estranho aí no Brasil, né? Tem um movimento estranho. Mas, meu irmão, congregar é uma bênção. O partir do pão é uma bênção. A comunhão é uma bênção. O Senhor ordena a bênção na unidade do povo. Quão bom e quão... Né, minha avó falava quão bom, né? Quão bom e quão suave é os irmãos viverem em união. Né? Em união, ali o Senhor ordena a bênção, tá? O filho é construtor de sua própria casa. Moisés não construiu a própria casa, no sentido espiritual, que seria, no caso de Moisés, a própria nação de Israel. Ele não é o construtor da casa de Israel. Israel é promessa do próprio Deus a Abraão, que tentou ajudar Deus por um momento e deu problema, e está dando até hoje. Né? E está dando até hoje. Mas Moisés, ele é servo da casa. Jesus é filho, o construtor da casa. Ok? O filho é herdeiro de tudo. Hebreus 1, versículo 2, que a gente já estudou sobre isso aqui. Né? Ele é o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Cristo é o herdeiro. Se Cristo é herdeiro, nós também herdamos com ele, porque somos filhos do mesmo Pai. Hebreus 1:3, o Filho tem ministério permanente à destra de Deus. Ele foi assunto aos céus, no pós-ressurreição, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cristo está na posição, hoje, assentado. Embora poeticamente, no Salmo 68, você também vai observar que Deus se levanta. Mas quando ele se levanta, lá no Salmo 68, uma linguagem poética ali, ele se levanta para destruir os inimigos. Quando ele vier arrebatar a igreja, ele vai se levantar e vai vir com todo o seu exército, tirar a igreja daqui. E depois, no plano escatológico, derrotar todo o sistema do anticristo. Tá? O filho tem ministério permanente. Moisés não teve ministério permanente. E Paulo discute isso na igreja de Corinto. Tá? Lá no capítulo 3 da segunda carta. Vamos seguindo. Moisés, fiel como servo. Fidelidade atestada pelo próprio Deus. Aí eu falei para vocês no início da aula, que não se pode pegar Moisés e depreciá-lo, jogá-lo ao chão. Não, ele teve o seu papel. Ele teve o seu ministério de grande importância. Né? Mas a discussão aqui, pretensamente aos judaizantes do tempo do escritor aos Hebreus. Então, fidelidade atestada pelo próprio Deus. Irmão, quando Deus atesta a fidelidade de alguém, meu irmão, pode vir o Satanás ter rodeado a terra e passeado por ela. Não. Ele é reto, temente a Deus e se desvia do mal.
É Deus atestando a fidelidade. Isso foi com Noé, Jó, Daniel e o próprio Moisés. Está lá em Ezequiel 14:14, Números 12, do 6 a 8, na tentativa de sedição de Arão e Miriam. E Deus pega eles e fala, olha, quando eu quero falar com o profeta, eu me revelo a ele por sonho. Revelo a ele por visões. Deus está colocando as coisas no devido lugar ali. Aí Deus continua, na verdade, e diz assim, não é assim com o meu servo Moisés. Porque quando eu quero falar com ele, eu falo face a face. Ou seja, o próprio Deus coloca Moisés num nível de autoridade espiritual muito elevado para aquele tempo, para aquela missão que lhe havia sido designado. Tá? Então você não deprecie Moisés a ponto de jogá-lo ao chão. Coloque ele no devido lugar dele. Mas Cristo é superior. Sempre. Tá? Fiel à casa de Israel. Moisés foi fiel. Né? Você já viu? Sem o direito ter sido implantado em Israel, Moisés já sabia aplicar uma medida cautelar. Quando Moisés fala, eu vou matar o povo todo. Não, Senhor, não mata não. O que as outras nações vão falar? As outras nações vão falar o quê? Ah lá, tirou o povo dele do Egito para matar todo mundo no deserto. Pastorzão Moisés, né? Defende o povo. O povo todo errado, irmão. Mas ele é igual a tua casa lá, irmão. Ninguém fala mal dos teus filhos, não. Fala mal dos teus filhos para você ver. O irmão acabou de falar que o pau vai cantar. Defenda a tua casa. Né? A gente defende, nós somos pais, a gente defende nossa... Aqui na minha casa eu resolvo. Não fala mal da minha casa, não. Moisés tinha essa mentalidade. Né? Tinha essa mentalidade. Ele, quando Deus ameaça, eu vou destruir esse povo todinho que murmurou contra mim. Não, Senhor. Não, Moisés, eu vou levantar a partir de você, eu levanto. Não é comigo, não. O Senhor não me prometeu nada. Prometeu foi para o povo. Agora imagina se ele aceita a proposta de Deus, né? Senhor, mata esse povo mesmo, faz de mim uma grande nação. Claro, ele tinha, não, ele era chamado de manso, né? Homem manso. Né? Por isso que ele não entrou na terra prometida, porque ele ia chegar, eu ouvi um comentarista falando isso, né? Conjecturando. Não, se ele chega na beira de Jericó, ele vai chamar o povo de Jericó, olha só, gente, eu queria entrar aí. Se vocês puderem, só me dar espaço assim para eu tomar uma parte da terra de vocês. Ah, não, uma parte não, eu quero tudo, porque Deus falou para tudo. Então, deixa eu tomar tudo. Vai morrer, miserável. Aí precisou de quem? De um líder obstinado, de um cara com punho forte, Josué. Vamos embora, conquistar tudo. Até anjo Josué enfrentava. Quem é tu? É dos nossos inimigos? Não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. Só estou aqui no pé de Jericó aguardando você. Calma aí. Até o anjo ficou, né, meio assim, calma, rapaz, tô aqui, né, tô amando de Jeová. É assim que acontece. Então, líder manso é líder manso, né, irmão? Líder agitado é líder agitado. Mas é assim. Agora repare que toda a igreja tem um manso e tem um agitado, né? Lá na minha igreja é assim, na filial Marcílio Dias, o pastor Diego é manso, ele tem uma paciência. Quando eu estou agitado, ele fala, já fica em paz. Para cada momento tem um. Alguém tem que, né, lançar âncora lá para o barco parar no canto. Senão dá ruim. Moisés foi fiel como servo, fiel à casa de Israel. Um ministério que teve glória, ainda que transitória. 2 Coríntios capítulo 3. Vou ler lá, que eu acho esse texto muito, muito importante. Foi minha pregação no CDM, inclusive. 2 Coríntios 3, que eu marquei lá do 7 ao 11. 2 Coríntios capítulo 3, do 7 ao 11. Eu estou sem hora aqui, ó. Está indo embora. Vamos correr. 2 Coríntios 3, do 7 ao 11. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que era transitória, em outras versões, desvanecente. Aí o versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Tá? Porque se o ministério da condenação, olha o apóstolo Paulo ensinando aos Coríntios, o ministério de Moisés era o ministério da morte, que dizia respeito à lei, né? E ministério
da condenação, porque a lei condenava, ela veio para isso, né? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, está vendo como não se pode depreciar ao todo o ministério de Moisés? Porque o ministério de Moisés teve a sua glória. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que já é a nova aliança. É a graça de Deus manifestada a todos os homens. Versículo 10. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Aí o 11. Porque se o que era transitório teve glória, muito mais em glória o que permanece. O ministério de Moisés foi transitório. A glória do ministério de Moisés foi transitória. A glória do ministério de Jesus, ela é permanente. Ele fica, tá? Não vai embora. Enquanto as pessoas temiam olhar para a face de Moisés, quando Jesus esteve a essa terra, ele atraía pessoas e não afugentava por causa dos milagres. Quando João fala, vimos a sua glória, a glória que ele viu atraía e não afugentava. A glória de Moisés já era diferente, o povo fugia com medo. Está vendo a diferença? Vamos lá. Jesus foi fiel à sua própria casa. Foi fiel. Tentado em todas as coisas, mas não pecou. Hebreus 4,15. Procuravam motivos para prendê-lo, mas não achavam. O tempo todo. Escribas, fariseus, né? Saduceus, entregavam denúncias falsas, fake news, já existia já há muito tempo, um monte de fake news, deturpação da notícia, né? Jesus está despiorando a religião judaica, os jornais diziam, se tivesse, né? Despiorando. Tem, é uma coisa terrível. Então eles procuravam motivos absurdos para prenderem Jesus, mas não achavam. Jesus foi preso inocente. O próprio Pilatos, que entendia de direito e de lei, sabia que ele era inocente. Estou inocente do sangue desse justo, mas também não teve a cara para livrá-lo. E também Jesus deu uma lapada nele, né? Jesus, já você vê, João 18, ele, interrogatório, audiência de custódia. Audiência de custódia, Pilatos pergunta para Jesus, tu és rei? Não, tu dizes. Não, mas todo mundo está dizendo que tu é rei. João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus ministros se empenhariam por mim e não permitiria que eu fosse entregue aos judeus. Mas agora é advérbio de tempo. Naquele momento, o meu reino não é daqui, Jesus respondeu. Aí entra João 19, né? João 19, aí Jesus já está calado, está cansado, já ali. Aí, só que Pilatos, ele fica irritado, porque Jesus está calado em João 19. Ele fica tão irritado que prefigura Satanás quando o crente está em silêncio. Que Satanás fica irritado quando você está em silêncio. Satanás fica irritado porque ele quer ver você reclamar, blasfemar, murmurar, como o povo de Israel no deserto. Mas quando você está em silêncio, Pilatos fica irritado. Aí ele diz para Jesus assim, João 19, versículo 10 e 11. Tu não me falas de nada, Jesus. Não sabes tu que eu tenho autoridade para te soltar ou para te crucificar? Aí mexeu na autoridade, Jesus vai abrir a boca. Você não pode mexer na autoridade. Você não pode tocar na autoridade de Jesus. Ele mexeu onde não devia. Aí Jesus abre a boca e dá uma lapada nele. Nenhuma autoridade tu terias sobre mim se de cima não te fosse dado. Então Pilatos ficou ali com a gente fala hoje, né? Com a cara de tacho. Eu não sei o que é uma cara de tacho, mas ele ficou com cara de tacho. O que é tacho? É aquela fritadeira de batata, não é, gente? É isso aí, o tacho. Imagina Pilatos com a cara de tacho. Pronto. Imagina aí do teu jeito. Né? Então, Cristo foi tentado em todas as coisas, procurava motivo para prendê-lo, mas não achavam. Cristo ama a casa de Israel e também ama a igreja. Jesus ama a casa de Israel quando ele fala assim, em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, eu queria tanto reunir vocês como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Isso é uma linguagem de amor. Jesus ama Israel e também ama a igreja. Quando ele vai falar para a igreja de Filadélfia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, todos vão saber que eu te amo. Os da sinagoga de Satanás, esses que dizem judeus não são, mas mentem. É assim. Então, Jesus ama a Israel, como Moisés também amava. E Jesus ama a igreja. Ele é fiel à sua própria casa.
Você não pode dizer que não ama a tua casa, você tem que amar a sua casa. A sua casa é a sua esposa, seus filhos. Você tem que amar a sua casa, tá? Como Jesus foi fiel também à sua própria casa. Vamos correr. A casa somos nós. Somos templo de Deus, habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Não sei se é a Almeida Revista Atualizada que fala coluna e baluarte da verdade. O que é baluarte? Proteção absoluta. Está vendo como a igreja está completamente, absolutamente protegida no reino de Deus? A igreja está protegida. Não, a Constituição defende nos aparatos humanos a liberdade religiosa, a liberdade de culto. Defende, e é para defender mesmo. Mas no âmbito espiritual, no sentido místico mesmo, a igreja está protegida. A igreja está protegida. Como diz o hino, né? Que nós cantamos aqui na Slavec, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Não prevalecerão contra ela. Nenhum poder humano pode contra a igreja. Nenhum poder humano. A igreja está em outro nível. Não é Flamengo, mas está em outro patamar. Vamos embora. Esses vascaínos são uma tristeza. Vamos embora. Esses vascaínos são uma tristeza. A casa somos nós. Efésios 2, gente. Efésios 2, 20. Não abre não, vou ler. Só marca aí, tá? Só anota. Efésios 2, 20, 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, a qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, tá? Uma casa de poder, uma casa de glória, a igreja. Ok? Vamos embora. Advertência quanto ao endurecimento contra Deus. Endurecimento, né? O que é esse endurecimento? Tá? O endurecimento é a resistência que o ser humano promove ao não ouvir as instruções de Deus, ao rejeitar as instruções de Deus, a ignorar as instruções de Deus. Então isso é resistência. Não é? A graça, aliás, galera, olha só, a graça é resistível, ok? E não irresistível. A graça é resistível. É o que cremos nos facts, ok? A graça é resistível. É convite. O convite à salvação das boas novas, Isaías 55, ó vós todos, os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. O convite universal de Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem vem. Quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, decisão da vontade. Tome de graça da água da vida. Decisão. Tá? Deus fala, ouvindo a voz do Espírito. O escritor aos Hebreus, ele trabalha a Trindade de uma forma maravilhosa. Ele trabalha, Deus fala, Hebreus 1:5, Hebreus 1:7, Hebreus 1:13, Hebreus 5:5, Deus falando. O Cristo fala na carta aos Hebreus, Hebreus 2:12, Hebreus 2:13, Hebreus 10, do 5 ao 7. O Espírito Santo fala, Hebreus 3, do 7 ao 11, que nós já lemos, e Hebreus 10, do 15 ao 17. A Trindade se comunicando com o ser humano. Eu não ouço Deus falar, você não lê a Bíblia. Eu tenho que pregar domingo, eu não sei o que eu vou pregar. Tu não leu a Bíblia, você não orou. Lembra da instituição dos diáconos? Eles foram instituídos para suprir a assistência social da igreja, para que os apóstolos pudessem se dedicar a duas coisas, oração e ministério da palavra. A primeira função social da igreja é a diaconia, Atos 6. Para que desse liberdade aos apóstolos de pregar, de ensinar, de instruir, de doutrinar, de fundamentar a fé em Cristo. Tá? Então você vê Deus falando, Cristo fala, o Espírito fala. Jailton, eles falam, porque a Trindade é um ser pessoal, que se relaciona com seres pessoais que somos nós. A doutrina deísta, eu não falei teísta com T de tatu, falei deísta com D de dado.
O deísmo, ele apregou o quê? Que Deus existe, mas que não se relaciona com o ser humano. Deus está lá, plantou o homem aqui e está tudo correndo solto. Isso é o deísmo. Uma heresia. Um pensamento teológico divergentemente grave. Tá? Então nós não cremos nisso. A Isaías, Deus falou o seguinte: em um alto e sublime trono habito, transcendência. Mas também habito com contrito e abatido de espírito, imanência. Deus está no céu, mas também se relaciona conosco aqui, pelos seus atributos, pela sua palavra, pela presença do Espírito Santo em nós. Nós servimos a um Deus pessoal, que se relaciona com seres pessoais, que somos nós. Ele tem sentimento, vontade, intelecto. É Deus. Tá? Todos os atributos de Deus estão em Cristo, estão no Espírito. Tudo relacionado ao Espírito está relacionado a Cristo e a Deus Pai. Essa é a beleza da Trindade. É o mistério da Trindade. Ouvindo a voz do Espírito. Aliás, irmãos, ouvir a voz. O Salmo 29, anotem para vocês lerem em casa. Que tal ler até antes de dormir o Salmo 29? Depois que você lê Provérbios, né? Lê o Salmo 29. As qualificações da voz do Senhor. A voz do Senhor é como muitas águas. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Tudo que a voz do Senhor fala. E as pessoas hoje rejeitam a voz de Deus. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala. E entra no ouvido e sai no outro. Lembra da carta às 7 igrejas? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ele fala. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como no dia da provocação. A expressão dia da provocação é Números 14. Tá? E provavelmente Êxodo 15, Êxodo 17, no episódio de Massá e Meribá. Contenda. Quando o povo contendeu com Moisés por causa de água. Tá? Então Deus fala, Cristo fala, o Espírito fala. Vamos seguindo para a gente terminar. Advertência contra a incredulidade. Qual era o problema? Qual era o problema? Eles viram as obras de Deus e mesmo assim não creram. Tá? Que é o caso lá do povo de Israel no deserto. Irmãos, houve muitas maravilhas de Deus no deserto. Deus manifestou poder. Deus manifestou poder. Mas manifestação de poder não é aprovação de conduta. Deus manifesta poder não é porque Ele está aprovando. Deus mostra poder por causa da misericórdia. E Ele fala isso para Moisés, lá no capítulo 33. Terei misericórdia de quem eu quiser. Me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Risca-me do teu livro. Não, riscarei todo aquele que pecar contra mim. Né? Então, aquele povo viu as obras de Deus. E mesmo assim, quiseram permanecer na incredulidade. Isso é muito triste, irmão. Isso é muito triste. Tá? Mesmo assim, não creram. Apocalipse 2, 26. Vamos caminhar para o final, né, gente? Senão não volto. 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Você tem que observar as maravilhas que Deus fez. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja. Aquele que guardar até o fim as minhas obras, as minhas maravilhas, as minhas benfeitorias. É como a gente agradece, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então as obras de Deus é para nós nos apegarmos a Deus. As maravilhas, as manifestações de poder na nossa vida, na nossa família, é para nós nos apegarmos a Deus e não promovermos a incredulidade. Você imagina, irmãos, o povo no deserto, criança crescendo, roupa crescendo junto, pé crescendo, chinelo, sandália crescendo junto, manifestação de poder, e mesmo assim provocaram a Deus. Esse é o que é chamado de o dia da provocação. É um dia perigoso, que todos nós estamos sujeitos, precisamos nos apegar mais a Deus. Agora, para Tomé, Jesus respondeu no pós-ressurreição: bem-aventurados que não viram, mas creram. Somos nós não vimos, mas cremos. O que a gente vê hoje? A graça de Deus, a glória de Deus, Deus abrindo porta para a gente, Deus elevando o nosso ministério,
Deus abençoa a nossa casa, abençoa a nossa igreja, usando as nossas mãos e nossos pés para a promoção do reino. Vamos lá. Vamos terminar. Endurecimento do coração. O que é o endurecimento de coração? É a resistência à palavra de Deus, à obra do Espírito Santo e ao senhorio de Jesus Cristo. Hebreus é a epístola da aproximação e não do afastamento. Por isso que ele vai combater a apostasia, o desvio desenfreado da fé. Lição 7. Tá? Lição 7. Então, por que é a epístola da aproximação? Porque ele entra no Santo dos Santos uma vez por todas, para nos dar livre acesso a nos aproximarmos de Deus, sem precisar nos preocuparmos em morrer queimado. Não, vamos. Agora o Santo dos Santos está livre. Posso adorar a Deus na beleza da santidade dele. Tá? Hebreus 4,16 e Hebreus 11,6. Eu vou ler aqui para a gente encerrar. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Cheguemos, ou em outras versões, aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Tá ok? E Hebreus 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque requer-se que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Elimina a incredulidade e se aproxima. Tá? Vamos terminar aqui. Contrastes entre Moisés e Jesus. É uma tabela que você pode usar na sua aula de domingo sem nenhum problema. Moisés é a lei, Jesus é a graça. Moisés, glória transitória. Jesus, glória permanente. Moisés, incapaz de salvar. Jesus, salvação só nele. Moisés, servo. Jesus, filho. Moisés, conheceu a Deus. Jesus é o próprio Deus. Ok? Contrastes para você. Vai ficar disponível lá para vocês. Conclusão. Moisés, mesmo tendo recebido uma missão tão grande, era um homem imperfeito e falho. Nosso Salvador, Jesus, mesmo na condição humana, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Honremos o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Amém, igreja? Então vamos lá. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Glória a Deus. Maravilha. Eu creio que você foi ricamente abençoado por essa ministração. A gente tem aí, né, um trimestre que a gente está abrindo ele, na verdade, com aquele laço que nós tivemos das 2 primeiras lições. Então, que bom que os nossos professores estão fazendo sempre esse apanhado daquilo que não podemos ver de uma maneira mais aprofundada, mas vocês viram aí que a carta ela vai avançando e vai firmando, né, aquilo que o escritor quis deixar evidente. E é interessante porque a carta vai fazer um comparativo, né, não somente do ministério terreno de Cristo, mas com a eficácia daquilo que era o propósito do ministério de Cristo. E os comparativos eles não são para poder colocar em pé de igualdade em momento algum qualquer personagem usado ou os seres ali, no caso dos anjos, que também são seres criados, para comparar com Cristo. E Hebreus 4,15 mata todo o restante relativo a esse tipo de comparativo. Ele foi em tudo tentado e nada pecou. Então, assim, o que ele faz ali é evidenciar essa superioridade, inclusive para o público que ele fala, de evidenciar isso para que não retornem, né, as questões da antiga aliança. E é vamos dizer, não sei, para a gente às vezes que quer ritualizar algumas coisas, ou às vezes a gente vê tanta coisa por aí que tira Cristo da centralidade, e a gente lê a carta dos Hebreus, é um pé na porta em relação a essa evidência de Cristo. E tocou no assunto que eu estava aqui o tempo todo pensando. A gente está vendo muito isso hoje. Eu não ia falar, mas tocou no assunto. A judaização, né, em alguns setores, vamos chamar de setores, é uma coisa assustadora. Né? Às vezes a gente não tem essa dimensão. Mas o apóstolo Paulo lutou tanto, e a epístola, né, falando aí como o pastor colocou tão bem da superioridade de Cristo, e é uma coisa assim impressionante. Né? Eu tive um aluno, trabalhou um texto sobre Páscoa, questão histórica, e na hora ele rejeitou. E eu perguntei o porquê, ele falou que ele era judeu.
E eu não havia ali, né, nenhum aspecto, mas uma conversão ao judaísmo. E o que mais nos impressiona é que o judaísmo ele não é um proselitismo, não é uma religião proselitista, né? Ninguém vai te convidar, mas a gente está vendo isso. Então, é uma coisa assim que merece muita a nossa atenção como Igreja de Cristo. Né? Eu estou dizendo que acho que é pior, porque algum tempo atrás tinha até gente fazendo rito, né, com sofá, com roupa. Não, eu sei, mano, foi pior. Sabe o que eu acho? Que algumas pessoas, como não têm profundidade, não têm escopo teológico, qualquer bobeira que vem, a pessoa, né, sabe, abraça aquilo como se fosse, não, isso vai me aproximar mais de Deus. É como se fossem amuletos. Falou ali da questão do candelabro, do sofá, que é muito evidente, e é mais evidente em alguns, né, vou chamar de setores, do que outros, mas é uma coisa assim impressionante. Então, quando fala desse retorno, né, do retorno, há aí um movimento que a gente sabe que o inimigo ele trabalha de várias formas, né? O apóstolo Paulo lutou tanto, e agora, né, as pessoas se colocando novamente debaixo do judaísmo e pessoas protestantes. Em rito, né? Fazendo ritos, coisas. Em rito. O sofá, então... Música, cantando música, né? É melhor cantando música. Tudo, né? Só de ser... Festa judaica. Eu só conheço uma música judia. Judia de mim. Judia. Ô pastor, nós conhecemos um pastor... Diga. Nós conhecemos um pastor no próximo num bairro onde nós moramos, que ele faz os trabalhos dele lá com um sofá, né? Com berrante. A gente chama de irmão do pastor do berrante, que ele chega lá no meio lá e começa lá, e está tudo certo, todo mundo aceita aquilo como se fosse parte do culto. Amém? Eu não vou colocar aqui em questões de verificar questões de datas, as epístolas que são notoriamente de Paulo e Hebreus, que a gente não tem um escritor definido, mas se a gente fosse fazer esse comparativo, né, se fosse Paulo, foi Paulo botando o pé na porta, por isso que eu não vou saudar mais ninguém e vou aqui, é mais ou menos isso, né? Se fosse pensar nessa conjectura aí. Mas vamos colocar de pé, e antes de terminar aqui, eu quero citar aqui algumas pessoas que estão com a gente online, né, uma centena de pessoas participando online, a Escola Bereana fica gravada, depois você pode acessar, e interessante porque nossa média é muito boa, né, o pessoal nem sempre assiste simultaneamente, mas temos uma centena de pessoas assistindo neste momento, e a gente tem vídeos da Bereana que passam de 3.000 acessos, e a gente tem uma média de 2.000 visualizações, 3.000, enfim, tem aulas aí bem assistidas. E a gente está aqui com a presença de muita gente abençoada, pastor Eduardo Hoffman, pastor Diego Valentim também aqui comparecendo, a Vera também participando, o Luiz Sepúlveda aqui também não esteve presente, mas fez a perturbação dele online, Jorge Henrique, Flávia Nazário, vamos lá, temos mais aqui, irmã Leda participando, Alexandre Alves, pastor Ronaldo também aqui participando lá, dando uma atenção pessoal, Maria Luzia, presbítero Pedro Nascimento, pastor Eurípides também lá de Brasília participando, maravilha, Janete Araújo, Risonete Santos, aqui alguns perfis com outros nomes, Edificando Vidas, enfim, obrigado a você que está participando, você é sempre bem-vindo online para estar com a gente. Se você está no Rio de Janeiro e tem a possibilidade, vem estar conosco uma sexta-feira, a partir das 19 horas, para a gente tomar o nosso café, e 19h30 iniciando aqui a nossa aula. Vamos chamar o pastor Ivanildo Lucena para poder fazer uma oração. O pastor Ivanildo está se recuperando de uma contusão, coisa de jogador, cara. Amém, oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite abençoada, por toda a instrução que recebemos aqui nessa escola bereana. Pai querido, agora leva-nos na tua paz, nos guarda e nos livra de todo mal. E que domingo pela manhã, em todas as nossas igrejas, tenhamos uma escola bíblica dinâmica, dominical, abençoada, em nome de Jesus. Amém.